Olá pessoal, meu nome é Paulo Carvalho, vou trabalhar entre diversos assuntos que são relacionados à sua vida profissional e pessoal. Para você acompanhar esse conteúdo, vai lá embaixo e se inscreva. Você vai ter conteúdo de alta qualidade e credibilidade para você. A aula de hoje, o assunto de hoje é planejamento estratégico. Já trabalhamos vários assuntos desse tema nesse canal, mas hoje eu vou fazer um mix de tudo que é interessante para a gente entender exatamente quais são os pontos fundamentais para desenvolver um bom e um excelente, um maravilhoso, um espetacular planejamento estratégico para a sua empresa. Será uma aula especial. Vamos lá? Primeiro ponto que eu queria falar com vocês é explicar que eu vou trabalhar o que é, por que fazer, como liderar, o que pode atrapalhar o planejamento estratégico contando com a tecnologia, ou não precisamos contar com a tecnologia. Vamos entender tudo isso. Mas hoje irei trabalhar com você o que é planejamento estratégico, por que fazer o planejamento estratégico e como fazer o planejamento estratégico. Já é conteúdo mais que suficiente para você bombar no desenvolvimento do seu planejamento estratégico da sua empresa ou até o planejamento estratégico da sua vida pessoal. Vamos lá, vamos seguir. Dentro do que é, eu vou trabalhar o que é planejamento estratégico e por que o planejamento estratégico ele é para todos os segmentos, não só para uma empresa de grande porte. Por quê? Quais são os 10 benefícios do planejamento estratégico e são os 4 motivos do planejamento estratégico? Quais são os 4 motivos que impulsionam o desenvolvimento de um planejamento estratégico? Iremos fechar a aula com as principais etapas, as 5 principais etapas do planejamento estratégico e o checklist de uma reunião de avaliação. Também, como liderar, temos atribuições do líder e 8 Cs do planejamento estratégico. Então a aula está fantástica, está maravilhosa. Eu aconselho a você a ficar em todos os momentos interagindo, no sentido de botar os comentários. Eu vou ler cada comentário e vou tentar responder, trazendo mais informações e mais conteúdos para você. Vamos lá. Planejamento. O que é planejamento? Eu vou trazer um conceito muito simples e muito efetivo. Conceito de planejamento estratégico se refere ao quê? A um processo sistêmico, ou seja, organizado, que permite o quê? Um melhor caminho para o quê? Para a minha empresa. Então eu tenho um caminho para eu direcionar todos os meus esforços para atender as necessidades e conseguir os objetivos que eu tracei durante toda uma vida. Para atender a 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, eu vou estabelecer quanto tempo eu quero para desenvolver o meu planejamento estratégico e vou trabalhar para que isso seja possível. O planejamento estratégico é só para grandes empresas, Paulo? Ou serve para qualquer uma? Pessoal, planejamento estratégico serve para qualquer nível de empresa, seja ele qualquer tipo até de segmento, tanto pequena, média, grande, tem tanto empresas do segmento de serviços como segmentos de produtos industrializados, todas elas precisam de um planejamento estratégico bem eficiente, bem elaborado, bem desenvolvido. Mas o que é preciso para ter um planejamento estratégico bem feito? Pessoal, a gente vai falar muito sobre isso e eu tenho certeza que você vai sair daqui totalmente seguro como desenvolver o seu planejamento estratégico. Mas o planejamento estratégico, só para resumir, precisa ser um processo participativo, acima de qualquer outra coisa que a gente vai discutir aqui. Participação de todos os membros da empresa. Só assim não iremos analisar só sobre o nosso ângulo, e sim sobre o ângulo de várias pessoas, entendendo os problemas, os desafios, as ameaças e as oportunidades da nossa empresa para com o mercado e vice-versa. Vamos lá? Vamos seguir. Essa aula está maravilhosa, está sensacional. E ainda no porquê fazer, eu vou trazer os 10 benefícios do planejamento estratégico. Organização, um planejamento estratégico trabalha a organização da empresa como um todo. Ela trabalha a assertividade, eu vou fazer um documento que é assertivo, vou fazer exatamente o que está estabelecido em um documento. É uma decisão racional, eu não ajo com a emoção, eu ajo com a racionalidade dos meus atos.
Priorização, eu ajo de acordo com a priorização das tarefas realizadas dentro do meu planejamento estratégico para gerar resultados. Comprometimento, eu envolvo todas as pessoas, eu engajo, eu faço com que todas as pessoas fiquem engajadas para resolver e atender as necessidades da minha empresa. Eu trabalho com estratégias bem elaboradas, estratégias de marketing, estratégia de venda, estratégia de produção, estratégias financeiras para alavancar a minha empresa. Prevenção de problemas, eu tenho um trabalho de comunicação com minha equipe para que isso não gere ruídos na minha comunicação. Produtividade, quando eu trabalho tudo isso que eu estou falando aqui, um dos benefícios é a produtividade, eu vou trabalhar com maior qualidade e produzir mais. Economia, eu reduzo despesas da minha empresa que são desnecessárias num contexto global, no sentido de eu gerar resultados reais para o meu negócio. E economia de tempo. Uma vez que eu tenho exatamente o que eu vou fazer, eu faço exatamente o que é solicitado. Eu não vou perder tempo com qualquer coisa. Eu faço exatamente o que é necessário fazer. Isso é importante para um processo de planejamento estratégico. Os 4 motivos. O primeiro motivo é saber quem realmente eu sou, quem realmente você é. Você tem que saber qual é a sua empresa e o que sua empresa é, para depois você querer trabalhar outra vertente, outro canal, outro caminho. Depois é saber onde está e onde quer chegar. Agora eu sei aonde eu estou e onde eu quero chegar. Trabalha aquela questão da missão, visão, valores, para eu saber aonde eu quero chegar, como eu estou esperando trazer todo esse trabalho para eu chegar aonde eu espero dentro da minha vida como profissional e como empresa. Saber como chegar aonde se quer. E aí vem todos os planos para eu poder chegar aonde eu quero. Traçar esses planos, esses objetivos, essas metas. E por último, o 4º motivo é chegar aonde quer, acompanhado de outras pessoas. Eu não vou trabalhar de forma aleatória, eu vou trabalhar acompanhado de pessoas. Porque quando eu trabalho com pessoas, meu trabalho fica menos doloroso, até os erros ficam menos dolorosos para mim e as recompensas e o resultado é muito valioso para todos. Porque todos estão vendo e observando o esforço que eu tenho de fazer com que todos façam parte de um time. E não só eu sou o dono da verdade. E aí vamos para como fazer. Porque como fazer é o fator mais importante de todo um processo de desenvolvimento de um planejamento estratégico. Eu tenho que saber como efetivamente eu vou fazer um plano estratégico da minha empresa. E o plano estratégico da minha empresa vai fazer com que a minha empresa tenha um norte, um caminho certo. Então a primeira etapa é o diagnóstico. Eu tenho que entender toda a realidade da empresa, interagir com a empresa para eu poder trabalhar junto com meus colaboradores, para com a empresa e para com os meus clientes. E a segunda etapa é a filosofia e as diretrizes. Eu tenho que saber a missão, visão, valores, eu tenho que entender e tenho que fazer com que as pessoas externalizem esse entendimento da minha empresa, para que eu possa desenvolver um planejamento estratégico arraigado de valores primordiais da minha empresa. Senão, vai ser apenas um documento, sem necessidade nenhuma de ser implementado. A terceira etapa é as metas e indicadores. Nenhuma empresa vive sem trabalhar metas. Nenhuma empresa tem um desempenho volumoso de resultados exponenciais se não trabalhar indicadores. Esses indicadores fazem total sentido na vida de uma empresa se ela quer erguer no mercado e se posicionar no mercado de forma avassaladora. A quarta etapa são projetos e processos. Por que projetos e processos, Paulo? O que isso tem a ver com o planejamento estratégico? Dentro do planejamento estratégico, iremos colocar vários projetos que são trabalhados dentro do planejamento estratégico, que tem um foco em atingir os objetivos da empresa, as metas da empresa. Isso tem que ter um processo organizado, estruturado, alinhado, para tudo funcionar corretamente. E a quinta etapa é controle e gestão. Nenhuma empresa consegue desenvolver um planejamento estratégico se ela não consegue controlar todos os passos que foram desenvolvidos dentro do planejamento estratégico, dentro das ações que foram desenvolvidas por seus colaboradores. E até a sua mesmo.
Você tem que ter um controle para saber se exatamente está fazendo a coisa certa, da forma certa, no momento certo, gerando economia, gerenciamento do tempo, priorização da rentabilidade da empresa. Isso é essencial para qualquer tipo de empresa. E, além disso, temos o como fazer, temos o checklist de uma reunião de avaliação. O primeiro passo do checklist é analisar o desenvolvimento das metas do ano. Quais são as metas que eu estabeleci para o ano? Quais são as metas que eu estabeleci para eu executar durante todo esse processo de tempo que eu vou desenvolver o meu planejamento estratégico para que ele gere resultados? Segundo passo do checklist é verificar as principais metas do mês e do ano que se passou. Eu tenho que verificar isso, se está batendo, se está fluindo bem, porque se não estiver fluindo corretamente, eu tenho que retornar ao processo, verificar novamente, controlar, fazer as mudanças necessárias no planejamento e continuar o processo. Terceiro passo seria a comparação dos resultados que você teve no momento para ver se está correto o processo de desenvolvimento. Nesse quarto passo, justamente seria definir quais seriam os resultados das ações que eu vou desenvolver dentro do meu planejamento estratégico. E o quinto passo, avaliar a produtividade que eu tive com a minha equipe. Lógico, eu tenho que analisar tudo que foi desenvolvido pela equipe para estar fluindo bem, está trabalhando bem, está desenvolvendo um trabalho de excelência na minha empresa. Atribuições do líder. Nós entendemos e devemos compreender e assimilar que o planejamento estratégico é feito por todos da empresa. Porém, o líder é a pessoa que ele coloca todos os documentos, todas as informações em um documento único e gerencia para que isso seja possível, para que isso saia do papel. Agora, como liderar? E aí, como liderar, eu trago 2 tópicos extremamente salutar. Como liderar? Eu vou trazer 2 tópicos. E depois que eu trazer esses 2 tópicos, já estamos perto do processo de finalização desta aula que está maravilhosa. Mas eu trago isso porque eu acho importante para você entender a importância do líder. O líder no planejamento estratégico é a pessoa que gera um entusiasmo, uma motivação para que todos possam segui-lo e desenvolver o planejamento estratégico conforme ele estruturou, conforme ele planejou. Ninguém é feliz sozinho. O líder precisa de uma equipe, mas se a equipe não tem um líder, a equipe não existe. A equipe não consegue desenvolver um excelente planejamento estratégico. Ou, melhor dizendo, executar o planejamento estratégico. Então, o líder é a peça-chave em qualquer organização. Isso é fato. Independente do seu segmento ou do seu tamanho. Independente do tamanho da empresa, o líder tem a peça-chave dentro do processo de desenvolvimento de um planejamento estratégico. Não há um sucesso sem um líder ou uma boa liderança. Haverá sempre um líder por trás ou na base de uma grande realização da empresa, do planejamento estratégico, de um projeto ou de uma ação feita pela empresa. No passado, os líderes considerados chefes eram autoridades, não compartilhavam suas ideias, pessoas que não geravam credibilidade. Por quê? Não abriam espaço para quem? Para seus subordinados falarem, conversarem, interagirem, serem pessoas que trabalhem a parte humana da empresa. O líder da atualidade, esse líder que a gente está vivenciando a cada vez mais, ele latente nas empresas, ele é uma pessoa diferenciada. Por quê? Seus desejos, seus objetivos estão fluentes com a realidade da equipe, que estimula e desenvolve um processo de quê? De uma construção conjunta e contínua com todos os integrantes de quem? Da empresa. Fazendo com que
todo esse processo seja benéfico e extremamente qualificado para as necessidades da empresa. E aí a gente vai falar um pouco sobre atribuições de um líder. Quais são as atribuições de um líder, Paulo? Porque eu quero ser um líder, mas eu não sei quais são as atribuições que eu tenho que ter para ser um líder de excelência. Eu vou trazer alguns tópicos como pensar, planejar, coordenar, acompanhar, orientar, incentivar e dar exemplos. Esses são os principais atributos de um líder. Eu vou explicar cada um deles de forma bem rápida, bem simples e bem direta para que você consiga assimilar esse conteúdo e coloque em prática o mais rápido possível na sua empresa. Vamos lá, vamos para o primeiro tópico da atribuição do líder. Pensar. Como assim, Paulo? Pensar. Mas todos nós pensamos, todos nós analisamos, discutimos, conversamos. O líder, que é líder, não para de pensar. Ele fica a todo momento vendo, encontrando soluções para os problemas. Pensa sobre o que quer, sobre os seus potenciais e sobre os potenciais de sua equipe. Ele não pensa só nele, ele pensa na equipe também. Mas sobre o que está acontecendo e sobre o que vai estar por vir. Ele é uma pessoa visionária, ele está analisando todos os cenários possíveis e imagináveis para acontecer na empresa, para que gere os resultados positivos ou negativos e esteja preparado para o cenário negativo, para impactar, vendo oportunidades nesse cenário negativo e gerando pontos positivos ou situações muito positivas para a empresa. Planejar. O líder, ele planeja. Para alcançar aquilo que deseja, o líder ele tem que desejar, ele tem que planejar. Então, antes de sair fazendo qualquer coisa por aí, de todo jeito, porque sabe que sem planejamento as chances de sucesso são mínimas, são reduzidas, são praticamente ínfimas em relação aos demais concorrentes que existem no mercado fazendo as coisas com muita assertividade. O líder ele não faz sem planejar, ele planeja. Depois que planejou, ele coloca para execução, acompanhando todo o processo, coordenando todo o processo. E aí entra numa outra atribuição do líder: coordenar. Coordenar. Principalmente em organizações menores, o próprio líder assume a coordenação do planejamento estratégico e da grande maioria dos projetos, realizando ele algumas ações e delegações de outras. É importante gerenciar, coordenar, mas é importante também o quê? Delegar. Ninguém consegue fazer tudo e ser 100% perfeito. Precisamos saber o momento certo para delegar para uma outra pessoa, confiando, dando empoderamento para ela, o empowerment, que a gente conhece tanto nessa palavra em inglês que foi empoderada também no Brasil, o empowerment, para poder trabalhar as pessoas que temos na empresa que temos e aí gerar os resultados que precisamos. Acompanhar. O sucesso do planejamento depende do monitoramento constante das metas e do quê? Dos prazos e ações. Também para poder proceder com ajustes sempre que necessário, o bom líder tem que ter a visão do todo. O bom líder tem que ter a visão do todo e faz isso muito bem. Ele tem que ter uma visão geral de tudo que está acontecendo na empresa e ver como ele vai resolver cada situação de forma diferenciada, delegando determinadas ações, reagindo de forma diferente com outras, tendo uma postura mais enérgica com outras e mais flexível com outras, mais humanas com outras, para poder esse acompanhamento ser sistêmico e ser efetivo na empresa o qual está desenvolvendo um planejamento estratégico. Outra atribuição do líder é orientar. O bom líder não simplesmente reprime quando uma ação não é realizada no prazo ou é realizada sem a quantidade pretendida. É aquela ideia de você reclamar só por reclamar, você criticar por criticar. Você tem que dar orientações, orientar para a pessoa saber aonde acertou e aonde errou, para que a pessoa possa fazer muito e com mais qualidade no que está sendo desenvolvido.
Ele apresenta alternativas e orienta sobre o melhor caminho que a empresa ou a pessoa ou que o grupo ou que a equipe está fazendo para que ela faça melhor a cada vez e tendo com isso resultados melhores e mais reais. Incentivar. O líder, ele tem a capacidade de incentivar. A equipe precisa ser constantemente motivada, principalmente para vencer as contingências e obstáculos que se apresentam. Uma palavra de confiança, um elogio, tem uma força tão forte, mas tão cativante, que vocês não têm noção. Às vezes, o simples bom dia, ou simples bom trabalho, o simples parabéns, você efetuou o seu trabalho com qualidade e efetividade. Isso gera uma motivação, uma gratidão tão grande que o funcionário faz e faz cada vez melhor. E o último ponto, a última atribuição é dar exemplo. Talvez a atribuição mais importante que vocês possam imaginar dentro das atribuições do líder é dar exemplo. É difícil a equipe seguir um líder que manda, que faz as coisas errado, que diz uma coisa, mas faz outra. Diz que é preciso planejar, mas não planeja. Diz que é preciso medir, mas não mede. Diz que é preciso orientar, mas não orienta. Diz que é preciso ser ético, mas não é ético. O bom líder tem que dar exemplos. E dando exemplos é que você vai contagiar toda a equipe, toda a empresa, para que ela faça exatamente como você estabeleceu. Exatamente como você queria que a coisa funcionasse. E aí eu dou um exemplo muito interessante na questão de liderança. As pessoas acreditam que a liderança é só quem tem um cargo de chefia. Não é. O líder, ele pode até não ter nenhum cargo forte na empresa. Vamos considerar duas situações. Um chefe que manda e ele diz o seguinte: no final do ano iremos fazer uma festa. E eu quero que todas as pessoas da empresa possam conseguir 10, 15, 30 reais. Que cada pessoa da empresa possa conseguir um valor X, que seria 30 reais, para fazer a festa. A primeira coisa que acontece com toda a equipe que não gosta desse chefe, porque ele é um chefe autoritário, ele não é líder, ele é um chefe, é que na mentalidade dos seus colaboradores eu não vou fazer isso porque eu não sou obrigado a tirar dinheiro do meu bolso para pagar uma festa que a empresa poderia bancar. Não vou fazer esse investimento. Não vou dar o gosto para esse chefe. Agora vamos para a segunda situação. O porteiro da empresa. Ele não tem nenhum perfil de liderança a princípio, porque ele não tem nenhuma atribuição de gestão dentro da empresa. Porém, as pessoas confiam, acreditam, gera credibilidade. E aí ele fala: pessoal, eu queria fazer uma festinha com a gente aqui. É só nós, da equipe, da turma, da empresa, e eu queria que cada um ajudasse. Eu pensei no valor de 30 reais, mas pode até ser menos. Todas as pessoas vão querer ajudar o porteiro no sentido de fazer essa festa. Porque para isso, na situação que foi criada, isso não é uma obrigação. O líder está oferecendo a oportunidade e todos estão querendo seguir para conseguir o quê? Resultados. Resultados em quê? Descontrair, brincar, se divertir. E aí, finalizando a aula, eu vou falar sobre os 8 Cs do planejamento estratégico. O primeiro C, que é fundamental, é o conhecimento. Precisamos entender o que é o planejamento estratégico para poder fazer um planejamento estratégico. Então temos que ter o conhecimento para desenvolver um planejamento estratégico de qualidade, valorizando, entendendo, compreendendo por que fazer uma missão, valores, princípios, metas, objetivos. Para quê? Eu tenho que ter conhecimento. Depois, confiança. Gera, por meio de toda a equipe, confiança porque sabe exatamente o que está sendo feito. Depois o controle. Não fica tudo solto, pessoal. Fica tudo controlado, orientado, organizado com a gestão, como vai ser feito e como vai ser acompanhado, organizado e direcionado para o foco dos resultados que foi estabelecido pela empresa. Depois vem a colaboração. Empresa nenhuma trabalha um planejamento
só com a liderança fazendo. Porque não é a liderança que vai executar, são todas as pessoas da empresa. Então tem que ter uma colaboração de todos, para que todos vejam a importância de fazer um planejamento estratégico. Depois vem a coragem. Como assim coragem, Paulo? Iniciativa e força de vontade para introduzir a cultura do planejamento estratégico na tua empresa. Isso é muito complicado, porque muitas vezes a gente quer fazer, mas não tem coragem de passar adiante todos os passos necessários para a execução de um planejamento estratégico de excelência. E acabamos apenas com um documento na gaveta. Isso não podemos aceitar. Competências. É nesse momento que colocamos em prática o plano de ação. Se é um plano de ação, definimos todas as estratégias que estamos desenvolvendo e queremos envolver para a empresa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quantidade de tempo que você achar necessária. Então, temos as competências para poder desenvolver isso. O outro C é a comunicação. Nenhuma empresa sobrevive se não tiver uma comunicação bem alinhada. Porque, provavelmente, esse é um dos maiores problemas de todas as empresas. Comunicação assertiva. Eu tenho que ter uma comunicação com o setor de vendas igual com o setor de marketing e os dois conversarem de forma a gerarem resultados efetivos para a minha empresa. Eu tenho que ter um resultado de venda junto com o resultado financeiro para alinhar, gerar resultados que eu possa ver realmente indicadores se eu estou crescendo na empresa ou estou mantendo o mesmo equilíbrio ou não estou tendo resultados para que eu possa projetar novas modificações no planejamento estratégico e com isso gere resultados melhores. E por último, comprometimento. Eu tenho que fazer com que todos estejam totalmente comprometidos. E eu só faço isso se eu tiver uma comunicação boa. Eu só faço isso se eu souber alinhar isso. Eu só faço isso se eu tiver coragem para executar as coisas que eu falei junto com meus colaboradores. Eu só vou conseguir isso se eu tiver competências e conhecimento sobre planejamento estratégico para fazer com que isso tudo saia do papel. Todo mundo entendeu a aula? Todo mundo compreendeu esse assunto de forma que eu tentei passar? Esse e outros assuntos a gente vai divulgar aqui nesse canal. Então acompanhe esse canal, curta esse vídeo e siga em frente. Eu tenho certeza que seu planejamento estratégico será um dos melhores planejamentos estratégicos que uma empresa pode desenvolver. Pense assim, não faça nada sem planejamento estratégico. Planejamento estratégico diz o seguinte, é um norte, é um caminho. Outro ponto fundamental antes de finalizar a aula de hoje. Planejamento estratégico é um documento vivo, então a cada momento que você achar necessário, faça as mudanças que você achar necessária. Até mais, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!